Prezados alunos, damos início a mais uma aula sobre direito da propriedade industrial e na aula de hoje nós temos dois objetivos. Um primeiro objetivo que é consolidar o nosso entendimento acerca de modelo de utilidade e num segundo momento nós estudarmos a forma como pode ser explorado um bem industrial. São dois pontos bastante importantes, muito importantes, e que vão fazer com que nós possamos ter aí um conhecimento ainda mais efetivo acerca do direito de propriedade. No que se refere ao modelo de utilidade, nós já verificamos que o modelo de utilidade, juntamente com a invenção, são bens industriais que são passíveis de patente. Então, invenção e modelo podem ser patenteados. E nós vimos que marca e desenho industrial são bens industriais que podem ser objeto de registro, que podem ser registrados. Tanto a patente da invenção quanto do modelo de utilidade, quanto o registro da marca e do desenho industrial são realizados junto ao INPI, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Bom, no que se refere ao modelo de utilidade, o nosso objetivo na aula de hoje vai ser apresentar o conceito de modelo de utilidade, avançando um pouco mais em relação àquilo que nós já falamos em termos de modelo de utilidade, tão somente com o objetivo, até então, de diferenciar o modelo de utilidade da invenção. Vamos trazer aqui um exemplo prático de modelo de utilidade para que nós possamos consolidar o entendimento a respeito desse bem industrial. Nós vamos estudar o tratamento jurídico que é dado pela Lei 9279 de 1996 ao modelo de utilidade e vamos analisar também quais são os requisitos para a patenteabilidade, para que possa ser patenteado um modelo de utilidade, e vamos estudar também qual é o tempo, qual é o período de máximo de validade de uma patente de um modelo de utilidade. Vamos lá, iniciando pelo conceito. Bom, nós já havíamos afirmado que o modelo de utilidade é um aperfeiçoamento de uma invenção. Então, eu tenho aqui uma invenção, e essa invenção, ela é aperfeiçoada, ela é objeto de um aperfeiçoamento esse que vai trazer para essa invenção uma maior funcionalidade, isto é, vai trazer para essa invenção uma maior amplitude no seu funcionamento, ou então vai gerar nessa invenção outras formas dela ser produzida. Então vejam, senhores, que quando nós falamos em modelo de utilidade, nós estamos nos referindo ao aperfeiçoamento de uma invenção, seja aperfeiçoando o efeito dessa invenção, isto é, aperfeiçoando a forma como que a invenção alcança o seu objetivo, ou então nós estamos aperfeiçoando a sua funcionalidade, isto é, a forma como essa invenção funciona e até mesmo a forma como essa invenção ela é produzida, ela é criada em ritmo industrial. Então aí que nós temos o modelo de utilidade. Vejam, senhores, que há na realidade uma linha muito tênue entre a invenção e o modelo de utilidade. A grande diferença que vai existir entre os dois é que o modelo de utilidade, na verdade, vai realizar um aperfeiçoamento da invenção. Não vai criar uma nova invenção, um novo ato inventivo
autônomo. Não, na realidade é algo que, obviamente, envolve o intelecto humano, é obra da aplicação, do desenvolvimento realizado pelo intelecto humano, mas está vinculada a uma invenção já existente. Nós vamos, no nosso próximo slide, conceituar formalmente o modelo de utilidade na forma da Lei da Propriedade Industrial, na forma da Lei 9279 de 1996, e vamos trazer o exemplo de um cavalete tubular que é utilizado para aumentar a funcionalidade de transportadoras de correia. Trouxe aqui, inclusive, ilustrações para que vocês percebam, né, qual é a diferença da invenção, que é o transporte através de correia, e o que é esse cavalete tubular, que é um modelo de utilidade que vai aperfeiçoar o transporte através de correias. Bom, no que se refere ao conceito formal, na realidade, o que o artigo 9º da Lei 9279 faz é trazer os requisitos para que um determinado modelo de utilidade possa ser patenteado, possa ser objeto de patente. Não nos esqueçamos que quando se obtém a patente de um bem industrial, mais especificamente, quando se obtém a patente, seja de uma invenção, seja de um modelo de utilidade, aquele que é titular da patente passa a ter o direito exclusivo de explorar aquele bem industrial, isto é, aquela invenção ou aquele modelo de utilidade de forma exclusiva por um determinado período. Então vamos lá. O artigo 9º determina que é patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático. Então vejam, senhores, que na realidade o modelo de utilidade ele tem que ter uma característica prática, isto é, aumentar a funcionalidade ou aumentar a industriabilidade da invenção de forma prática. Não nos interessa, na verdade, um modelo ideal, conceitual e que seja abstrato e que não possa ser aplicado efetivamente no mundo concreto à invenção com o objetivo de aperfeiçoá-la. Não, tem que ser um objeto, o modelo de utilidade deve ser um objeto de uso prático, ou então parte de um objeto. Também o modelo de utilidade, esse objeto ou parte de objeto de uso prático e que aperfeiçoa uma invenção, esse modelo de utilidade, esse objeto, ele tem que ter o requisito da industriabilidade, isto é, ele tem que ser suscetível à industrialização, à produção industrial. Então, não basta, repito, que nós tenhamos como chamando ou denominando equivocadamente como modelo de utilidade, nós tenhamos um conceito abstrato que não possa ser concretizado, que não possa ser industrializado, transformado de forma industrial em algo concreto para aperfeiçoar a invenção. Então, modelo de utilidade é o objeto de uso prático ou parte de objeto de uso prático suscetível de aplicação industrial, e aqui vem a questão da inovação. E que apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo. Então, na verdade, o modelo de utilidade vai ser um objeto ou parte de um objeto de uso prático que possa ser produzido de forma industrial e que vai trazer a uma invenção uma nova forma, uma nova disposição. E essa nova forma da invenção, essa nova disposição da invenção vai resultar necessariamente
na melhora do seu funcionamento, isto é, na melhora da forma como é utilizada esta invenção, ou então vai gerar uma melhora na fabricação desta invenção. Então nós não podemos confundir a invenção com o modelo de utilidade. A invenção é o ato absolutamente novo, que vem de uma atividade inventiva. Já o modelo de utilidade vai ser um objeto que vai, na realidade, trazer para aquela invenção uma melhora na sua funcionalidade, uma melhora no alcance dos seus resultados, uma melhora no seu funcionamento para alcance dos seus resultados, ou então uma melhora na forma de fabricação dessa invenção, pessoal. É como se o modelo de utilidade se acoplasse à invenção e a partir desse momento, servindo como se fosse um acessório a essa invenção, fosse capaz de trazer a essa invenção uma melhora no exercício da sua função. Uma melhor forma, uma forma mais fácil, mais efetiva de ser produzida essa invenção. Então vejam que para que um objeto de uso prático seja considerado modelo de utilidade, além dele trazer uma nova forma ou disposição a uma invenção, aumentando a funcionalidade de uso ou de fabricação dessa invenção, também é necessário que o modelo de utilidade não se enquadre naquelas hipóteses previstas no artigo 10 da Lei 9279 de 1996. Então, nós vimos já em aulas anteriores que o artigo 10, que é direcionado tanto à invenção quanto ao modelo de utilidade, aponta alguns elementos que são excluídos do conceito de invenção e do conceito de modelo de utilidade. Então vejam que um conceito meramente abstrato, ele não é considerado nenhuma invenção, nenhum modelo de utilidade. Por quê? Porque a hipótese expressamente prevista no artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial. E também é necessário, para que o modelo de utilidade possa ser patenteado, também é necessário que ele não se enquadre no artigo 18 da Lei 9279 de 1996. Não nos esqueçamos que o artigo 18 da Lei de Propriedade Industrial, esse artigo 18 traz as hipóteses de impedimento. Isto é, hipóteses em que tanto uma invenção quanto um modelo de utilidade não podem ser patenteados, como, por exemplo, quando afronta a moral e os bons costumes, entre outras hipóteses que são arroladas no artigo 18 como impedimento para a patenteabilidade de uma invenção ou de um modelo de utilidade. Então nós falávamos lá no estudo da invenção que esse requisito de não se enquadrar ao artigo 18 da Lei 9279 significava o chamado desimpedimento, Então é o desimpedimento. Esse desimpedimento, na realidade, é o não enquadramento a qualquer uma das hipóteses do artigo 18 da Lei da Propriedade Industrial. Então, para que nós possamos levar à obtenção da patente de um modelo de utilidade, nós devemos estar falando de um objeto de uso prático, que possa ser produzido de forma industrial e que vai, na realidade, dar uma nova forma
vai dar um novo conceito, uma nova atribuição a uma determinada invenção, a fim de que essa invenção passe a ter uma maior funcionalidade no que se refere ao seu uso, que torne mais simples o uso desta invenção, ou então que faça com que essa invenção alcance o seu objetivo de uma forma mais rápida, mais efetiva, mais simples. Ou então um objeto de uso prático, de produção industrial, que venha, na realidade, facilitar a produção de uma invenção. Então a invenção já existe e esse modelo de utilidade vai aumentar a forma de produção daquela invenção. Trago aqui um exemplo prático a vocês. Vamos só aqui mudar a forma de ponteiro para marcar texto. Vejam que aqui nós estamos nos referindo a uma carta patente. Aqui é o exemplo de uma carta patente. Nós já sabemos que o documento que comprova a existência de uma patente de invenção ou de uma patente de modelo de utilidade recebe a denominação de carta patente. Então aqui a gente tem uma carta patente, e esta carta patente é uma carta patente não de invenção, ela é uma carta patente de modelo de utilidade. É uma carta patente de um modelo de utilidade que foi depositado em 2018. Então, na realidade, foi requerida a patente desse modelo de utilidade no dia 8 de agosto de 2018. Esse modelo, o requerimento do modelo de utilidade, só foi publicado no dia 19 de fevereiro de 2019, em 19 de fevereiro de 2019. E vejam os senhores que titular dessa carta patente, ou melhor, titular dessa patente é a Companhia Vale. E o que é esse modelo de utilidade? Esse modelo de utilidade é um cavalete tubular que vai, na realidade, aumentar a funcionalidade das transportadoras por correia. Nós já vamos ver isso de uma forma mais específica. Então, vejam, senhores, que essa carta patente tem como titular da patente a Companhia Vale, tem como inventor o Claudevaldo Ferreira Delgado e Antoniel de Jesus Amorim Costa. Então, esses dois são os inventores. Eles provavelmente prestavam serviço para a Companhia Vale no momento em que foi concedida, em que foi criado esse modelo de utilidade. Então eles inventaram isso a mando da Companhia Vale, sociedade anônima. E mais, pessoal, pode acontecer também, é importante nós abrirmos aqui a nossa mente, né, abrindo outras hipóteses, que eu posso ser titular de uma carta patente porque eu requeri a patente. Eu posso ser titular de uma patente porque eu a requeri. Podem outras pessoas serem os inventores, mas quem requereu a patente fui eu. Por quê? Porque provavelmente esses inventores tinham algum tipo de relação contratual comigo, relação contratual que tinha como objeto a criação dessa invenção ou a criação desse modelo de utilidade, e quando vai se requerer a patente dessa invenção ou desse modelo de utilidade, eu que não sou o inventor, mas eu que tinha contratado os inventores para criar aquela invenção ou para criar aquele modelo de utilidade, eu vou requerer a patente e eu serei o titular dessa patente.
Agora, nada impede que eu seja titular de uma patente em razão de um negócio jurídico de cessão de patente. Imaginem, os senhores, que hoje a companhia Vale é a titular desse modelo de utilidade. Eventualmente, pode-se estabelecer um negócio jurídico entre mim, entre o Denis e a companhia Vale, em que o Denis passa a ser cessionário dessa patente. Isto é, eu pago um determinado valor para a companhia Vale e a companhia Vale vai transferir a titularidade dessa patente de modelo de utilidade para mim. Deixa a companhia Vale de ser titular e quem vai ser titular é o Denis. Então, vejam, senhores, que uma patente ela pode ser objeto de negócio jurídico inclusive de transferência da titularidade dessa patente, seja de invenção, seja de modelo de utilidade. Isso é muito importante nós começarmos a destacar, porque nós vamos verificar daqui a alguns slides que o titular ele pode ceder o seu direito, de exploração exclusiva de uma determinada invenção ou modelo, isto é, ele deixa de ser o titular e quem adquiriu passa a ser o titular, ou então nós vamos verificar situações de licença, negócios jurídicos de licença, em que o titular da patente, seja de invenção, seja de modelo de utilidade, o titular continua o mesmo. Entretanto, uma pessoa que vai ser chamada de licenciada, ela tem o direito de produzir e de comercializar aquela invenção ou aquele modelo de utilidade. Vejam, senhores, que o titular continua o mesmo, mas esse titular pactuou um negócio jurídico de licença de uso de uma invenção ou licença de uso de um modelo de utilidade. Licenciou uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa não será titular da patente, da invenção ou do modelo de utilidade. Mas essa pessoa que é tida como a licenciada, ela vai poder produzir e comercializar esse modelo de utilidade ou essa invenção em relação à qual o licenciador é titular. Então, é muito importante nós começarmos a diferenciar os negócios jurídicos que podem ter como objeto uma patente, seja patente de invenção, seja patente de modelo de utilidade, pessoal. Uma outra questão também que é importante, que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas como nós já temos aqui uma carta patente para nos servir de exemplo, nós vamos explorá-la. Nós vimos que em relação à invenção, a patente ela tem uma duração máxima de 20 anos a contar do depósito ou de 10 anos a contar da data da concessão da patente. Então, vejam, senhores, que nós temos lá na invenção 20 anos, a duração máxima da patente de invenção, 20 anos a partir da data do depósito ou 10 anos a contar da data da concessão da patente, porque nós já vimos que entre o depósito, isto é, entre a data do requerimento da patente e a concessão da patente, nós podemos ter anos nesse intervalo, anos para que seja concedida essa patente. Então, em relação à patente de invenção, vai se considerar o tempo que for considerado maior na prática, 20 anos a contar da data do depósito
ou 10 anos a contar da data da concessão da patente de invenção. Já quando nós falamos em modelo de utilidade, quando nós falamos em patente de modelo de utilidade, na verdade esse tempo já se modifica, né? Essa variação temporal já se modifica. Para modelo de utilidade, o prazo máximo da patente é de 15 anos a contar da data do depósito, isto é, a contar da data em que é requerida a patente de um modelo de utilidade, ou de 7 anos a contar da data da concessão da patente do modelo de utilidade. Então, o que é 20 na invenção é 15 no modelo de utilidade, o que é 10 na invenção é 7 no modelo de utilidade. Né? Então, vejam os senhores aqui que, no caso, o prazo de validade desse modelo de utilidade, né, do cavalete tubular, é de 15 anos contados a partir de 8 de agosto de 2018. Que data é essa? 8 de 8 de 2018 é a data do depósito, é a data em que foi requerida a patente dessa invenção. Ah, legal, DMC veio, falou sobre o titular, o licenciado, sobre a possibilidade de cessão da patente, seja de uma invenção, seja de um modelo de utilidade, falou qual é o prazo máximo da patente de um modelo de utilidade, mas afinal, Denis, o que é esse cavalete tubular? O que vem a ser esse cavalete tubular? Vamos entender. A invenção, nesse caso prático, é o sistema de transporte por correia. Então, o que já foi inventado foi isso daqui. Foi um sistema em que objetos podem ser transportados por uma correia. Né? Então, hoje em dia, né, em muitos supermercados, nós já podemos ver esse tipo de sistema, né, de transporte por correia, quando as compras são puxadas para mais perto do operador do caixa. No transporte em armazéns, se utiliza muito esse transporte através de correia. E o que nós temos aqui de característico, né, é um motor que vai tracionar uma correia. Né? Veja que em verde aqui nós temos uma correia. Vai tracionar essa correia e conforme essa correia vai se movimentando, também os objetos que estão sobre ela vão se movimentando. Então vejam que este sistema, o sistema de transporte por correia, já existia. Então isso já existe uma patente de invenção desse transporte por correia. Então vejam, senhores, que a invenção é o sistema de transportes por correia, que recebe também o nome de correia transportadora. Né? Essa correia transportadora tem como função realizar a transferência e movimentação de materiais, sendo indicado para o transporte de diversos tipos de cargas leves e de peso moderado. Esse transportador emprega diferentes tipos de correia, podendo ser correia de PVC, de borracha, de silicone, de teflon ou de outros materiais. Então, esta é a invenção, algo que já existe. E aí, o que aconteceu? Como nós vimos na nossa carta patente, foi criado um cavalete tubular, e esse cavalete tubular vai ser um modelo de utilidade. Por quê? Porque ele, na realidade, vai ser um objeto que vai ser acoplado a uma transportadora por correia, vai ser acoplada a isso que já foi inventado, que é a transportadora por correia, e vai, na verdade, esse cavalete tubular vai aumentar a funcionalidade desse transportador por correia.
vai aumentar a funcionalidade, vai aumentar o êxito produtivo dessa transportadora por correia, vai melhorar a produtividade desse transportador por correia. Então nós temos aqui a invenção e temos o modelo de utilidade. Então, se nós formos analisar lá a descrição, o relatório descritivo desse modelo de utilidade cavalete tubular, nós vamos encontrar que esse cavalete tubular, ele existe, ele foi criado para realizar a sustentação de retorno em transportadores de correia, proporcionando aumento da vida útil dos roletes. Então vejam, senhores, que embaixo daquela correia, embaixo da correia que transporta os objetos, embaixo dela nós temos uma série de roletes, né? Tem agora, inclusive, alguns supermercados que usam de uma tecnologia um pouco menos moderna, que ao invés de ter a correia transportadora, tem um conjunto de roletes metálicos, né, que você coloca o objeto e você vai rolando, né, a tua compra vai rolando, você vai empurrando por aqueles roletes e o transporte fica mais fácil, né? Vejam que abaixo dessas correias transportadoras nós temos uma série de roletes. Então vejam que este cavalete tubular, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a funcionalidade dessa transportadora por correia. De que forma? Vai aumentar a vida útil dos roletes, vai aumentar a vida útil daquelas peças que ficam abaixo da correia, em razão desse cavalete tubular, não é bubular, é tubular, em razão desse cavalete tubular eliminar o acúmulo de material no equipamento. Então, vejam, senhores, que esse cavalete tubular, né, que na verdade é essa peça aqui, né, na verdade é essa peça, esse cavalete tubular, ele na realidade não é por si só uma invenção propriamente dita. Ele é na realidade um objeto de uso prático que vai aumentar a funcionalidade de uma invenção, que vai aumentar a funcionalidade de um transportador por correia. Então, vejam os senhores a diferença, nesse caso prático, entre o modelo de utilidade e a invenção propriamente dita. Então, há situações em que esse aperfeiçoamento da transportadora por correia seja de tal forma que não seja um modelo de utilidade, mas seja uma nova invenção. Então nós vamos ter que analisar caso a caso se aquele objeto prático tão somente aumentou a funcionalidade de uma invenção, e aí será um modelo de utilidade, ou se efetivamente é uma nova criação, é uma nova invenção, que não é um simples acessório de uma invenção já existente. Prazo do direito de exploração exclusiva do modelo de utilidade, isto é, qual é o prazo máximo da patente de um modelo de utilidade. O prazo máximo da patente de modelo de utilidade é de 15 anos a contar da data do depósito, a contar da data em que é requerida a patente desse modelo de utilidade, ou 7 anos a contar da concessão da patente desse modelo de utilidade. Vai prevalecer aquele prazo que for maior no caso concreto. Então, se demorar muitos anos para se ter a concessão da patente do modelo de utilidade, talvez esses 7 anos a contar da concessão nos leve a uma data mais longínqua do que 15 anos a contar do depósito. E aí fica prevalecendo os 7 anos a contar da data da concessão da patente
do modelo de utilidade. Há de se analisar qual vai se aplicar caso a caso. E agora nós partimos para um novo tema, que é a exploração da propriedade industrial. Quando nós falamos em propriedade industrial, nós estamos falando em invenção, estamos falando em modelo de utilidade, em marca ou em desenho industrial. Então, nesse ponto, nós estamos nos referindo aqui nessa temática na exploração de qualquer propriedade industrial, de qualquer bem industrial, seja bem patenteável, invenção e modelo de utilidade, seja algum tipo de bem industrial que seja registrável, marca e desenho industrial. Então, nós já sabemos que o titular de uma patente de invenção ou de uma patente de modelo de utilidade, o titular dessa patente tem o direito de explorar com exclusividade o respectivo bem industrial. Então, se eu sou o titular de uma patente de uma invenção, eu tenho o direito de explorar com exclusividade essa invenção. Se eu sou o titular da patente de um modelo de utilidade, eu tenho o direito de explorar com exclusividade esse modelo de utilidade. E a mesma coisa acontecendo com o registro. A mesma coisa acontecendo com o registro. Hoje não estou com a minha canetinha, né? Fica um pouquinho mais difícil aqui com o mouse. Então, a mesma coisa acontece com o registro, com a titularidade do registro de uma marca ou do registro de um desenho industrial. Se eu sou titular do registro de uma marca ou sou titular do registro de um desenho industrial, eu tenho o direito de explorar com exclusividade, seja essa marca registrada, seja esse desenho industrial registrado. E vejam, pessoal, que esse gozo, esse direito de explorar com exclusividade o respectivo bem industrial, ele se inicia desde o momento em que eu deposito a patente ou requeiro o registro. Desde o momento em que eu requeiro a patente ou requeiro o registro do bem industrial. Então, desde então, eu já passo a ter o direito de explorar com exclusividade esse bem industrial e esse meu direito vai ser consolidado, vai se tornar formalmente indiscutível, digamos assim, né, no primeiro momento, a partir do momento em que me é concedido o registro ou em que me é concedida a patente. Como nós já vimos em muitas situações, principalmente na patente, a gente tem um tempo bastante longo desde a data do depósito, isto é, do requerimento da patente, até a data da concessão da patente, até a data em que é decidido pelo INPI conceder a patente de uma determinada invenção, de um determinado modelo de utilidade a uma determinada pessoa que vai ser o titular dessa patente. Bom, direito de explorar o bem industrial. Bom, mas de que forma pode ser explorado esse bem industrial? Vejam, esse bem industrial, ele pode ser explorado diretamente pelo titular da patente ou titular do registro. Eu sou titular de um modelo de utilidade e eu que vou produzir e comercializar esse modelo de utilidade. Vejam que eu realizo essa exploração de forma direta. Eu sou o titular de uma patente de invenção e eu vou produzir essa invenção e vou comercializá-la eu próprio. É uma exploração direta. Eu sou titular do registro de uma marca e eu passo a produzir bens ou a prestar serviços
utilizando-me daquela marca. Eu estou explorando diretamente aquele registro de marca. Então, na exploração direta, o próprio titular, seja da patente, seja do registro, o próprio titular do bem industrial é que vai explorá-lo. Há a possibilidade do titular da patente ou do registro não ter interesse em explorar a sua invenção, ou o seu modelo de utilidade, ou a sua marca, ou o seu desenho industrial. Vamos imaginar que ele é um ótimo inventor, foi lá, patenteou a sua invenção, ou patenteou o seu modelo de utilidade, tornou-se titular de uma patente, de uma invenção, de um modelo de utilidade, mas ele não tem, por exemplo, recursos suficientes para produzir em escala industrial essa sua invenção ou esse seu modelo de utilidade. O que ele pode fazer? Ele pode licenciar uma terceira pessoa para que essa terceira pessoa explore esse bem industrial, para que essa terceira pessoa, que não é o titular do estabelecimento empresarial, essa pessoa que nós vamos chamar de licenciado, então o licenciador, que é o titular da patente ou titular do registro, esse licenciador concedeu uma licença para uma terceira pessoa, que é o licenciado, para que esse licenciado possa produzir em escala industrial esse bem industrial, objeto de patente ou registro de titularidade do licenciador. Então, se eu sou inventor, eu sou também o titular da patente dessa invenção, ou eu vou ser um empreendedor e eu exploro diretamente essa minha invenção, eu exploro diretamente o meu modelo de utilidade, ou a minha invenção, ou a marca, ou o desenho industrial, ou então eu concedo a licença para que terceira pessoa possa fazê-lo. E há também, pessoal, e essa última, é a exploração indireta, que é feita por terceira pessoa, pela pessoa do licenciado. E, pessoal, nós temos uma terceira forma de exploração do bem industrial, que é a exploração direta e indireta simultaneamente. Então, imaginemos que isso que eu criei, isso que eu produzi, a minha invenção, ela tem um potencial enorme. Mas não nos esqueçamos, eu tenho aí, no máximo, 20 anos a contar da data do depósito ou 10 anos a contar da data da concessão da patente para explorá-la. E eu quero maximizar os meus lucros. Eu tenho um limite de produção. Eu tenho como produzir de forma industrial essa minha invenção ou esse meu modelo de utilidade. Só que assim, a demanda é muito maior do que o que eu posso produzir. Então, o que eu faço? Eu continuo produzindo em escala industrial a minha invenção, a invenção da qual eu sou o titular, e além disso, eu licencio uma terceira pessoa ou licencio terceiras pessoas para também explorarem esse bem industrial. Então eu posso ter uma mesma invenção produzida por João, por Maria e por Joaquim. Você vai ver que o titular é o João e a Maria e o Joaquim são licenciados e todos estão produzindo o mesmo bem industrial, estão produzindo em escala industrial esse bem industrial ao mesmo tempo, pessoal. Então, vejam que é muito importante, você dominar essas formas de exploração, em especial se você for um empreendedor, para saber como que você pode maximizar essa sua invenção, ou esse seu modelo de utilidade, ou essa sua marca, ou esse seu desenho industrial. Valendo lembrar que
Se eu sou titular de uma patente, seja de invenção, seja de modelo de utilidade, e eu não produzo, isto é, eu não produzo industrialmente aquela minha invenção ou aquele meu modelo de utilidade, eu tenho o risco de sofrer a chamada licença compulsória de uso, que a gente vai ver daqui a pouco. Caso eu faça mau uso dessa minha patente de invenção ou dessa minha patente de modelo de utilidade, se eu fizer mau uso, utilizar mediante abuso de poder econômico, por exemplo, eu também posso sofrer uma medida de licença compulsória de uso. Isto é, independentemente da minha vontade, vai ser concedida à terceira pessoa a licença para produzir industrialmente aquilo que eu sou titular da invenção ou do modelo de utilidade. Então, pessoal, o que é muito importante é na patente ou no registro, aquele que é titular da patente tem o direito de explorar aquele bem industrial, mas tem que explorar, porque as invenções, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, as marcas, eles devem ser criados em prol da sociedade. Ora, não, eu vou inventar algo e eu vou tornar esse algo somente assim, eu vou criar, vou mostrar para todo mundo que existe, que é possível, mas eu não vou produzir em escala industrial e nem vou permitir voluntariamente que outras pessoas façam a produção industrial dessa invenção. Vai dar problema, vai acabar se tendo uma licença compulsória de uso. Vamos evoluir. Exploração direta. Já vimos, situação em que o próprio titular do direito industrial assume o risco da atividade empresária fabricando ou comercializando ele mesmo o bem industrial. Temos a exploração indireta, situação na qual o titular do direito a um bem industrial outorga à terceira pessoa a licença de uso do bem industrial. Isto é, permite que uma terceira pessoa produza e comercialize aquela sua invenção ou aquele seu modelo de utilidade em relação aos quais da patente ele é titular. E temos a exploração direta e indireta simultâneas, situação em que o titular do bem industrial fabrica-o e o comercializa, mas também licencia terceiro ou terceiras pessoas para fabricá-lo e comercializá-lo. Bom, mas como é que funciona essa licença de uso, pessoal? Nós temos, num primeiro momento, a chamada licença voluntária de uso, que está prevista nos artigos 61 a 63 da Lei de Propriedade Industrial, da Lei 9279 de 1996. Então, vejam, senhores, que na licença voluntária de uso, eu, titular de uma patente, eu, titular de um registro, eu autorizo uma terceira pessoa a explorar aquela patente ou aquele registro. Então, imaginemos que eu seja o titular, nós sejamos a companhia Vale, né, a Vale Sociedade Anônima, que tem aí o modelo de utilidade, que é o cavalete tubular, que é um modelo de utilidade aplicável a esteiras rolantes através de correia. E nós, por exemplo, nós não temos condições financeiras de produzir em escala industrial esse cavalete tubular. O que nós podemos fazer? Podemos pactuar um contrato de licença voluntária de uso para com terceira pessoa, para que essa terceira pessoa produza e comercialize esse bem industrial sobre o qual eu tenho de início o direito de exploração exclusiva. Vejam que eu, que sou o titular
desse direito, relacionado ao bem industrial, eu que sou o titular da patente ou eu que sou o titular do registro, eu não estou transferindo a minha patente ou transferindo o meu registro para a terceira pessoa. Eu estou tão somente licenciando-o, autorizando-o a utilizar-se daquela patente ou daquele registro. Vejam que, nesse caso, eu tenho uma licença voluntária de uso. Eu não era obrigado a pactuar esse contrato de licença de uso, mas eu o fiz porque assim entendo que eu possa maximizar os meus lucros, né? Então vejam que o titular da patente ou do registro que vai ser objeto de licença recebe o nome de licenciador, e já a terceira pessoa que recebe o direito de utilizar-se daquela patente ou daquele registro vai ser denominado licenciado. E o licenciado vai pagar ao licenciador um determinado valor. Esse valor que é pago pelo licenciado ao licenciador recebe o nome de royalties. Então, olha, eu vou receber royalties porque eu sou titular de uma patente de invenção e eu licenciei o João para explorar essa minha patente de invenção. Então, nesse contrato, nós vamos estabelecer uma forma de remuneração. Ou ele vai me pagar um valor único e fixo, ou ele vai me pagar um valor por peça que ele produzir, ou ele vai me entregar uma parte do faturamento dele, e assim sucessivamente. Esta é a licença voluntária de uso. Ela não é obrigatória. O titular da patente ou do registro realiza essa licença por vontade própria. Agora, nós temos também a chamada licença compulsória de uso. Ela é prevista nos artigos 68 a 74 da Lei de Propriedade Industrial. O que gera a licença compulsória? Veja, obrigatória, né? A licença compulsória de uso. A situação que gera essa licença compulsória é a situação em que o titular do bem industrial, isto é, o titular da patente de invenção, ou o titular da patente de modelo de utilidade, ou o titular do registro de uma marca, ou o titular do registro de um desenho industrial, pratica uma dessas condutas. Exerce os seus direitos de forma abusiva. Por exemplo, utiliza aquela invenção, aquele modelo de utilidade, ou aquela marca, ou aquele desenho industrial para criar prejuízo à sociedade, para criar prejuízo a terceiras pessoas. Ele está fazendo um uso abusivo daquela sua patente ou daquele seu registro. Ou então ele utiliza na exploração da sua patente ou de registro, ele abusa do direito econômico. Então ele passa a fixar valores extremamente altos para aquele valor, ele segrega a aquisição de bens produzidos de acordo com a sua invenção, dizendo, olha, só pode ser fornecido para a classe A ou para a classe B, o sujeito X não pode comprar um bem produzido de acordo com a minha patente ou de acordo com o meu registro. Então, se eu, titular do patente do bem industrial, titular da patente ou do registro de um bem industrial, eu exerço esse meu direito de exploração de forma abusiva, ou abusiva por si só, ou através de abuso de direito econômico, o que pode acontecer? Uma terceira pessoa que tenha condições de produzir em escala industrial aquela invenção, aquele modelo de utilidade, ou explorar aquela marca ou aquele desenho industrial, vai requerer ao INPI
vai requerer ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, vai requerer a licença compulsória de uso. Vai alegar e vai comprovar que o titular do bem industrial, que o titular da patente ou do registro está agindo está exercendo seus direitos de forma abusiva ou está exercendo seus direitos com abuso de direito econômico, e a partir daí, uma vez comprovado isso, o INPI vai conceder a esse requerente a licença de uso. Ela vai ser compulsória, porque ela não vai depender da vontade do titular do bem industrial. Uma outra situação também que gera licença compulsória de uso é a não exploração do objeto da patente. Então, se o titular de uma patente, seja de invenção, seja de modelo de utilidade, não explora esse bem industrial, isto é, não produz industrialmente, não o comercializa industrialmente, o que pode acontecer? Terceira pessoa pode requerer junto ao INPI a licença compulsória de uso. A mesma coisa acontecendo se o titular do bem industrial não comercializar de forma a satisfazer as necessidades do mercado, isto é, a quantidade de produção, a oferta daquele produto, né, fruto de invenção ou de modelo de utilidade, por exemplo, a produção não traz a oferta suficiente para a demanda que se tem. Se tem uma demanda muito grande para poucos produtos industrializados, produzidos, fruto da exploração daquela patente de invenção ou de modelo de utilidade. Isto é, se o cidadão não tem condições de produzir em escala industrial para fins de suprir a demanda, pode sim uma terceira pessoa requerer junto ao INPI a licença compulsória de uso. E não nos esquecemos, finalizando, que a licença de uso não se confunde com o direito, com a cessão de direito industrial. Quando eu cedo a minha titularidade sobre uma patente ou sobre um registro, eu estou transferindo a titularidade dessa patente ou desse registro para outra pessoa. Então, eu estou transferindo a titularidade daquela patente ou daquele registro. É diferente do uso. No uso, eu não transfiro para a terceira pessoa a minha patente, o meu registro. Eu tão somente autorizo essa pessoa a utilizar-se de uma patente ou de um registro meu. É muito importante ter em mente essa diferença. Então, paramos por aqui na aula de hoje e voltamos na próxima aula com o tema marca. Muito obrigado pela atenção de todos.